Pascoal era um rapaz que acabara de completar 16 anos. Era filho único de Antenor e Susana, dois nordestinos que abandonaram a terra natal para tentarem a sorte em uma grande capital do Sudeste. Sua mãe teve que retirar o útero após o seu nascimento e não puderam encher a casa de filhos. Antenor completara 45 anos recentemente e trabalhava de ajudante em uma transportadora. A sua função consistia em carregar e descarregar caminhões durante o dia. Não terminou os estudos e sabia que o seu destino seria em empregos como aquele até que a idade não permitisse mais. O aluguel da casa humilde onde viviam era pago com dificuldade. A família acumulava dívidas no comércio local e em empresas de crédito pessoal. Isso tudo afetava demais e ela passou a encontrar na bebida uma saída ilusória dos problemas. Susana, 2 anos mais nova que o marido, era quem sofria mais com as bebedeiras deste, quando chegava em casa alterado e violento. Se algo estivesse em desacordo, ele logo esbravejava com a mulher. Nos últimos tempos, passou a beber cada vez mais e a discutir por coisas corriqueiras e insignificantes. Principalmente nas sextas-feiras, que era o dia em que ele só retornava tarde da noite para casa, pois sabia que não trabalharia no sábado. Nestes dias, sua esposa já rezava e implorava para que Antenor voltasse direto para sua residência após o serviço, mas era em vão. Ele dizia precisar de liberdade. Que, se não saísse da rotina do trabalho e da família, acabaria enlouquecendo. Susana ajudava nas despesas do lar costurando para fora. Conseguia pelo menos o suficiente para comprar alguma coisa que faltasse no dia a dia. Em meio a tudo isso, Pascoal estava cursando o primeiro ano do ensino médio em uma escola do bairro mesmo. Mudara naquele ano para o período noturno, já que começara um estágio mal remunerado em uma empresa. Trabalhava até às 17 horas no emprego como uma espécie de faz-tudo e depois ia para casa, jantava e se dirigia até a escola. A mudança de rotina afetara o humor do rapaz, deixando-o ainda mais retraído. O perfil dos colegas de classe era outro totalmente diferente dos do turno manhã, onde cursara o ensino fundamental. A maioria já fumava, bebia e estava com adrenalina a mil. Alguns passavam o tempo envolvidos em confusões. Pascoal procurava ficar na dele e não se envolver nas brincadeiras. Chegava na escola cansado demais e nem pensava em fazer amizades. Mas logo nos primeiros dias, já percebeu que isso seria impossível. 3 alunos cismaram com ele. Talvez exatamente por ele não participar de nada. Ou pelo jeito que ele se vestia. Ou pelas notas sempre altas que ele tirava nas provas. Não saberia dizer, mas o fato é que passaram a fazer dele a vítima preferida. Eram pretensos marginais que se drogavam quase todos os dias. Não trabalhavam e iam até a escola apenas para vender drogas para outros alunos. Não se interessavam em terminar os estudos e entrar em uma faculdade. Marcos, Pedro e Jonathan eram os seus nomes. Vestiam-se de maneira parecida. Tênis encardidos, calças jeans e camisetas de rock. No início, eram apenas piadinhas com ele. Como Pascoal não reagia, passaram a ofender o rapaz. Insultos eram constantes. Depois, começaram os trotes. E cada vez mais pesados. Passaram de esconder o seu material escolar para trancá-lo dentro de armários da escola em questão de meses. E a falta de atitude de Pascoal fazia com que ficassem com mais raiva dele. Em uma sexta-feira fatídica, cercaram-no em um terreno baldio e esfregaram o seu rosto em fezes de cachorro. Ao se levantar, ainda rasgou a calça na altura do joelho esquerdo em pedras do local. Pascoal chegou em casa mais tarde do que o normal, com a roupa rasgada e fedendo. Deu azar de seu pai estar chegando bêbado no mesmo horário. Após ser ameaçado por Antenor e confessar a verdade sobre o ocorrido, tomou uma surra com a cinta de couro de seu pai. Acabou com feridas nas costas causadas pela fivela de metal. Sua mãe, chorando ao ver a cena, deixou pior ainda. Tomou um banho e se trancou em seu quarto minúsculo. Chorou até não poder mais. Dormiu amaldiçoando a vida que levava. E assim foi durante aquele ano. Humilhações na escola, problemas em casa e um trabalho mal remunerado e exaustivo. As férias se aproximavam e já sentiu o alívio de saber que teria meses pela frente sem os 3 rapazes infernizando a sua vida. Mas o seu pai continuaria a existir em seu caminho. Antenor agora estava bebendo até durante o expediente de serviço. Naquela sexta-feira, ele e 2 amigos saíram para almoçar e passaram uma hora ingerindo bebidas alcoólicas. Antenor disse aos amigos que, como eles iriam trabalhar com entregas durante toda a tarde, ninguém perceberia. Terminaram o horário de refeição e já se deslocaram até o caminhão para fazer as entregas. Os 2 que beberam com ele eram o motorista e o segundo ajudante. No caminho,
O motorista quis parar em um boteco conhecido, onde poderiam beber fiado para se embriagarem um pouco mais. Antenor concordou na hora. O rapaz que estava com eles, novo na empresa, apenas deu de ombros. E assim fizeram. Sentaram-se em uma das mesas e acabaram com uma dúzia de cervejas no intervalo de uma hora. Retornaram ao caminhão, e João, que era o motorista, resolveu acelerar para recuperar o tempo perdido. E se sucedeu algo previsível. Em uma curva de uma estrada em péssimas condições, João perdeu o controle do caminhão. O veículo despencou em uma ribanceira, atingindo um muro de concreto muitos metros abaixo. João e o ajudante morreram na hora, com os corpos retorcidos em meio às ferragens. Antenor foi resgatado com vida e levado até um hospital. Sobreviveu por milagre, mas teve as pernas amputadas na altura dos joelhos. Depois de um mês internado, teve alta e retornou para casa. Aí acabou de vez a paz de Pascoal e de sua mãe. Antenor recebeu uma indenização financeira por ter se acidentado durante o trabalho e também se aposentou por invalidez. Ele se revoltou com a sua situação. Xingou Deus e o mundo por achar que não merecia essa condição em que se encontrava de forma definitiva. Recusava-se a sair de casa. Sua rotina se transformou em implicar com a esposa e o filho. E beber cada vez mais. Pascoal viu que não teria o alívio esperado durante as férias escolares. E, para azedar de vez, o seu estágio terminou e a empresa não o contratou. Apesar de ter se dedicado ao máximo, a vaga acabou sendo ocupada por um sobrinho do dono. Quando chegou em casa no meio do dia com a notícia, seu pai lhe falou: "Não consegue nem se manter em um emprego de merda como aquele." "Fiz o possível, pai. Se isso é o máximo que consegue se esforçando ao máximo, tenho a certeza de que criei um imprestável." "Não fale assim do menino, Antenor." Defendê-lo. Sua mãe ainda tentou: "Não se meta, mulher. É por causa de você que ele é assim. Assim como, pai, como eu sou. Você é uma vergonha para mim. Apanha na escola, não se impõe no trabalho. Resumindo, é um zero à esquerda. Queria que eu fosse igual ao senhor." Um bêbado reclamão. Antenor sentiu o sangue subir e atirou a lata de cerveja no rosto de Pascoal. Atingiu a testa do rapaz em cheio, provocando um corte. Susana, vendo o sangue caindo pelo rosto de seu filho, colocou-se entre os dois chorando. "Saia da frente, mulher. Já está na hora desse moleque aprender a ser homem. Se controle, Antenor. Quer matar o seu filho? Para ter um filho assim, seria melhor não ter. Não fale besteira, homem. Ainda vai se arrepender dessas coisas. Ninguém tem culpa do que aconteceu contigo. De eu ser um aleijado. Fale logo o que pensa. Porque as pessoas não me aceitam como sou. Porque a sua inteligência causa inveja e rancor. E a sua passividade um prato cheio para os que querem o seu mal. Eu nunca revidei exatamente por achar que causaria ainda mais problemas para mim. A sua estratégia se mostrou errada. Revidar é a única maneira de se obter respeito. Não fui ensinado assim. Minha mãe é religiosa e me ensinou a perdoar. Todos que vivem assim sofrem nas mãos dos outros. Ela fala que a recompensa virá na outra vida. Enquanto isso, ela é maltratada pelo lixo que você chama de pai. Às vezes, eu gostaria que ele tivesse morrido no acidente. Mas as coisas não são fáceis assim. Se quiser se ver livre de um problema, tem que fazer acontecer. Quer dizer, me entendeu? A paz da sua mãe só será possível com a morte de seu pai. Quer que o mate? Eu? Não. O seu pai joga no time das trevas. Não tenho nada contra ele. Mas insinuou que eu teria que matá-lo. Para a felicidade da sua mãe. E não por mim. Se eu fizer isso, estarei condenado ao inferno. Provavelmente. Mas também pode jogar flores a cada vez que ele espancar você ou a sua mãe. Pascoal sentiu o sangue ferver e disse: "Não zombe de mim. Sei das suas intenções. Eu nunca as escondi. Tenho um trato a lhe propor. Qual? Lhe darei a força necessária para matar qualquer um que lhe incomodar. Será quase invencível. Força para matar. Para que eu iria querer isso? Para se vingar dos 3 bandidos travestidos de alunos que lhe humilharam o ano todo. Ainda deve estar sentindo o gosto de merda na sua boca. Aqueles malditos. Sim. Como vai conseguir vencer os 3 sem ter algo a mais? Eu não quero isso. Só quero que me esqueçam. As aulas vão voltar no mês que vem. Acha que alguma coisa vai mudar? Espero que sim. Lhe garanto que vão piorar. Não terá nenhum trabalho para se distrair. Quando não estiver sendo xingado e agredido pelos 3 na escola, estará sofrendo algo parecido nas mãos de seu pai em sua casa." Pascoal desatou a chorar e falou: "Por que Deus permite isso?
Ele está testando a sua paciência e fé. Sempre fez isso, desde o início dos tempos. Isso é errado. Também acho. Por isso que eu existo. Para participar dos testes de Deus. O intermediário riu e falou: viu como você é inteligente? Sou uma das inúmeras peças do quebra-cabeças divino. A tentação? Entre outras coisas. Basta as pessoas resistirem às tentações e aos impulsos dos pecados, que o reino dos céus será delas. Parece discurso de pastor ou padre. Mais fácil falar do que fazer, né? A nossa vida é cheia de tentações. Como resistir a tudo? Como não se entregar ao mal? Você faz parecer que o meu trabalho é fácil. Novamente. E então? Vamos fazer um pacto. E o ser das trevas riu: que tipo de pacto? Eu lhe dou a força, como já lhe falei, e você faz o que quiser com ela, depois que cumprir a sua parte do acordo. E qual seria essa parte? Matar alguém para mim. Uma pessoa só. Depois, poderá usar a sua ira contra quem quiser. Não aceito. Vou tentar resolver as coisas do meu jeito. Não acredita que vai acontecer tudo da maneira que falei? Acredito. Mas, uma hora, o sofrimento tem que acabar. O intermediário fechou o semblante por um instante. Mas logo sorriu de novo e disse: vou fazer com você algo que raramente faço. O quê? Lhe dar um prazo para que mude de ideia. Jamais matarei alguém para você. Pode desistir. O que vai fazer com esse ódio que só cresce dentro da sua alma? Eu não tenho ódio. Só quero sossego. Já falei. Estou ouvindo, mas os seus olhos dizem outra coisa. Então não terá problema em aceitar o que vou propor. O que quer? Já falei que não aceito o pacto. Pode apenas me ouvir? Pascoal pensou um pouco e balançou a cabeça, concordando. Achou que nada teria a perder. Te proponho um acordo. Você terá um prazo de 2 anos para aceitar. Quase ninguém obteve isso de mim. Devo ser especial então, né? Um pouco. Ou eu já teria ido embora. Não lido bem com rejeição. A criatura gargalhou. Esperar por uma decisão minha por 2 anos? Sim. O trato vale por 2 anos. Depois, não terá mais essa chance comigo. Como seria? Nós fechamos o pacto agora e eu lhe dou a força sobre-humana de imediato. Mas você não precisará matar ninguém. Que jogada é essa? Eu aposto que, em pouco tempo, você matará por vontade própria. E se eu resistir? Se você resistir à ira por 2 anos, eu retiro a força extra, e você seguirá com a sua vida como se não tivesse me conhecido. Sem ser obrigado a nada? Nada. Temos um acordo? Calma. Tenho uma pergunta. Pode falar. E se eu apenas usar a força para me impor? Sem matar ninguém? Fui claro. Pode usar a força como quiser. Mas se causar a morte de alguém, estará condenado. Condenado? Sim. Ficará com essa força extra pelo restante de sua vida, descontando a raiva em quem quiser. Após a sua morte, o inferno lhe acolherá. Posso usar a força por 2 anos como eu bem entender e, se não matar ninguém neste período, estarei livre. Entendi certo? Sim. Repetidamente certo. Temos um acordo? Sim. Vai se arrepender. Nunca serei dominada pela raiva. Que seja. A criatura estendeu a mão direita para o jovem, que apertou sem pestanejar. Segurou um grito de dor quando a unha do intermediário cumpriu o seu ritual e o sangue foi absorvido. O pequeno ferimento cicatrizou em milésimos de segundo. Como sempre acontecia. Mas tudo iria se complicar naquela manhã. Assim que chegou no serviço, foi chamado pelo supervisor e este o informou que ele estava demitido. Alegou crise na empresa, mas, ao ser confrontado por Pascoal, confessou que o demitira a mando de seu antenor. O seu pai falou que ele estava se drogando. Pascoal ficou rubro de raiva e fechou o punho ao ser acusado tão injustamente. E o supervisor ainda o chamou de filho desnaturado, falando que soube por seu pai que ele maltratava a própria mãe. O rapaz se deixou levar pelo ódio e desferiu um soco no supervisor. Mas no último instante, desviou a mão e o golpe atingiu a estante de madeira, abrindo um buraco. O seu chefe, assustado, chamou a segurança, que colocou o rapaz para fora da empresa. Pascoal chegou em casa fora de si xingando o pai. Antenor olhava para ele com um sorriso no rosto. Dona Susana, vendo a cena, entrou na frente dos dois e pediu para o filho se acalmar. A senhora viu o que ele fez. Contou mentiras ao meu chefe e fez eu ser demitido. Não tenho culpa se você não trabalha direito. Deve ter dormido no serviço. Eu trabalhei 1 ano inteiro nos piores trabalhos da empresa por sua causa. Reclamando de trabalho? Sempre achei que era frouxo. Seu desgraçado.
Maldito! Pascoal partiu na direção do pai para agredi-lo, mas a sua mãe ficou na sua frente. O jovem a empurrou sem pensar. Só se deu conta quando ouviu o barulho dela se chocando com a parede. Então se aproximou de seu pai e o sacudiu pelos braços. Como deixou a minha mãe fazer isso? A gente precisava de dinheiro. Mas só ofereci ela para o pessoal da empresa. Eles juraram manter o sigilo. Seu animal. Não merece viver. Então Pascoal levantou acima dos ombros. Nesse momento, a sua mãe saiu do banheiro aos berros, implorando para que soltasse o seu marido. Quer este imprestável? Então toma. Ele arremessou o pai na direção da parede com toda a força que possuía. Seguiu-se um barulho de ossos quebrados. Antenor virou uma massa disforme e sangrenta. Susana se atirou contra o filho falando: assassino! Assassino! Cale-se, sua vadia! Cadê a sua religiosidade? Fiz o que era preciso para conseguir sobreviver. Seu pai gastava tudo com bebida. Cada vez mais. Me agredia se eu não aceitasse ir para a cama com os amigos dele. Por que não o largou? Te pedi isso várias vezes. Nunca entenderia. Não sabe o que é amor. Agora, suma daqui ou me mate também. Susana despencou no chão chorando, desesperada. Pascoal saiu depois que viu que o seu antigo chefe também estava morto. O seu soco tinha partido a cabeça dele em duas partes. Estava condenado. As treivas e a ira venceram. Mas a sensação era boa. Liberar todo aquele ódio tinha sido arrebatador. As amarras se soltaram de vez. E não precisaria se esconder. Vivera como um rato todos aqueles meses. Mas agora era a hora do revide. Do olho por olho. Seria sem perdão.